inicial, né, o nosso encontro de hoje. E no nosso sexto encontro nós vamos ver um filme chamado Sabotador, um filme de 42, de Hitchcock. Eu acho que ele vai ser interessante para fazer uma comparação com o que nós vimos anteriormente, algumas semanas atrás, um filme da fase inglesa chamado 39 Degraus. Os dois filmes são extremamente, quer dizer, os dois filmes têm a mesma estrutura, vocês vão notar que eles são bem parecidos. Eu vou, no decorrer dessa abertura, chamar um pouco a atenção sobre isso. Tá? Então, Sabotador. Aqui não vai dar para ver, mas um comentário inicial a respeito do 39 Degraus. O 39 Degraus, não sei se vocês lembram, é um filme que começa dentro do cinema e tem um disparo de um revólver, dentro do cinema não, dentro de um vaudeville, dentro de um show, tem um disparo de um revólver, gera uma confusão e um dos espectadores acaba se envolvendo com uma mulher misteriosa que no final, quer dizer, que logo em seguida acaba morrendo no apartamento dele e ele é acusado de um crime que ele não cometeu. E a partir apenas do endereço de uma cidadezinha, uma vila lá na Escócia, ele se desloca para essa vila na Escócia para tentar investigar e limpar o nome dele, quer dizer, ele está sendo acusado de um homicídio que ele não cometeu, e acaba se envolvendo numa intricada rede de espionagem e, no processo, encontra uma moça que no início não confia, não acha que ele é inocente, mas eles acabam algemados juntos e, nesse processo de investigação, o filme termina com uma sequência num grande teatro onde ocorre um assassinato. Se puder voltar um pouquinho, esqueci de comentar, embora são os créditos iniciais, Sabotador, não está ruim para ler, mas vocês vão notar o seguinte, é um filme feito pela Universal. Não sei se vocês lembram da última vez, do nosso último encontro, do Rebeca, eu comentei dessa contratação do Hitchcock pela companhia, pelo estúdio do Selznick. Aqui, para vocês terem uma ideia de como é que essas coisas funcionavam, o Selznick, ele é citado, no final quando aparece o nome do Hitchcock, presta atenção que tem lá, gentilmente cedido por David O. Selznick, gentilmente em termos. Por quê? Como eu havia dito para vocês, nessa época, nesses estúdios, o diretor era contratado do estúdio. Então, o diretor, o Hitchcock, era contratado do Selznick. E o Hitchcock queria fazer esse filme, mas o Selznick não se animou muito em produzir. E o que ele fez? Ele falou, se você quiser, tenta vender essa ideia para um outro estúdio. O Hitchcock nem gostou muito disso. Ele achou que era uma falta de confiança no talento dele, para escolher bons temas. E ele vai conseguir fazer pela Universal. Agora, o detalhe é o seguinte, quer dizer, não é gentilmente cedido, os caras pagavam por Selznick liberar. Isso era muito comum. Por exemplo, o ator principal desse filme era da Universal, mas a atriz era uma atriz da Warner que foi emprestada para a Universal. Então, entre os estúdios, eles faziam esses acordos. Então, se você me liberar determinada atriz, eu te libero determinado diretor para fazer um filme no seu estúdio, mas eles tinham os contratos. Quer dizer, o Hitchcock trabalhava para o Selznick, então ele é cedido, entre aspas,
Próximo. E o filme ocorre, né? Ele se inicia a partir de um incidente, de um acaso, né? De um acidente, em que dois, né, rapazes saem de uma fábrica e batem, tropeçam num terceiro homem e caem nas cartas, e isso vai servir como princípio para o início de uma trama de espiões, né, toda cheia de mistérios. Próximo. Um fato que é extremamente importante para a gente entender um pouco esse filme é que é um filme de 42, e enquanto eles estavam produzindo o filme, Pearl Harbor é bombardeada e os americanos entram na guerra. Né? E aí você começa a questão do esforço de guerra. Então é um filme em que essa questão da guerra é extremamente importante. No discurso, né? Porque vamos pensar qual é a situação. 1941, início de 1942. Na Europa, a guerra está correndo, né, a toda. A Inglaterra sob forte ataque. Hitchcock, que é inglês, né? Dentro dos Estados Unidos, quer dizer, existia uma demanda na Europa que os Estados Unidos entrassem na guerra para ajudar os aliados. Mas dentro dos Estados Unidos existia um grupo, né, de pessoas, né, uma forte oposição à entrada dos Estados Unidos na guerra. Muita gente dentro dos Estados Unidos não queria que os Estados Unidos se metessem na guerra dos europeus e continuasse vendendo, né, os produtos para a Europa. Então, essa questão do discurso da guerra, né, porque ele trabalha numa... o filme começa nessa empresa, nessa fábrica, que produz aviões, e existe a figura do sabotador. Né? Então eles estão produzindo armas para o esforço de guerra e aparece esse sabotador. Próximo. Que vai explodir, vai incendiar. Né? Então, visualmente, é uma sequência muito interessante. Né? Vocês vão ver logo no início, no incêndio, na sabotagem, chama muito a atenção. Quer dizer, até uma beleza plástica, quer dizer, a fumaça que vai tomando conta, né, do hangar, da fábrica, é bem interessante. É logo no início do filme. Mais uma. E aí acontece, né, o tema típico, né, do Hitchcock, e está presente no 39 Degraus, que é o falso culpado. Um mocinho, o nosso protagonista, né, um trabalhador dessa fábrica, e junto com o amigo dele, eles são os primeiros a tentar apagar o incêndio. Acontece um acidente com o amigo dele. Detalhe, para vocês prestarem atenção, que é um detalhe interessante. O amigo dele, no início, não é um ator de verdade, era um dos eletricistas do set, só que o Hitchcock achou que ele tinha uma cara legal, né, representativa de um operário. Né? Então, né, essa credibilidade, ele acaba pegando um papel curtinho, né, e ele coloca né, junto com o protagonista, e o que vai acontecer? Né? O cara morre. Eu não vou contar, vou tentar, né, deixar uma surpresa do filme, não vou ser tão chato hoje. Só que ele vai acabar sendo acusado da morte do amigo e mais, de ser o sabotador. Então ele começa a ser procurado por todos os Estados Unidos como sabotador. Próximo. E essa questão da culpa, ela aparece o tempo todo. Né? O filme vai trabalhar com essa coisa do falso culpado, né? Dessa questão dessa busca da inocência. Tem uma questão interessante que são, né, as aparências enganam. Aquilo que você olha no primeiro momento não é necessariamente
a primeira imagem, né, que tem às vezes a primeira imagem te engana, quer dizer, aquilo tem um outro significado. E, basicamente, eu vou ser obrigado a revelar uma coisa, para isso fazer sentido, é que o extintor de incêndio que eles usam para apagar um incêndio na fábrica, né, que foi adulterado, aparece num primeiro momento quando ele tenta escapar, né, fugindo, e ele pega a carona com um caminhoneiro, né, e esse caminhoneiro é uma das figuras cômicas que sempre aparecem nos filmes do Hitchcock, e tem esse extintor de dentro do caminhão que está sempre fazendo um barulhinho, incomodando, né? É uma lembrança de que ele tem um sentimento de culpa também, embora ele não é um sabotador, nós sabemos que ele é inocente, mas de certa forma ele não conseguiu evitar a morte do amigo, né? Então ele tem esse débito com o amigo, né, em função da morte dele. Então, próximo, a paranoia. O tempo, vocês vão notar também, né? Então, o filme está estruturado mais ou menos dessa maneira. Começa, primeira parte, fábrica. Segunda parte, né? Então ocorre um acidente. Na segunda parte, ele vai encontrar com a mãe do amigo. Na segunda parte, ele descobre que ele está sendo perseguido. E a mãe, e é uma coisa que vocês podem prestar atenção, que é uma regra geral que vai conduzir o filme. As figuras mais modestas, né, as personagens mais humildes, conseguem perceber a honestidade ou o fato dele ser conseguem perceber a inocência dele, ao contrário das figuras mais abastadas. As figuras abastadas do filme, as pessoas mais ricas e aparentemente mais generosas ou mais boazinhas, sempre estão ligadas, né, ao complô, né, dessa sabotagem. Então, num outro momento, né, então, começa na fábrica, casa da mãe, né, na estrada, com esse caminhoneiro, e ele vai começar a ver esses cartazes, aparece pelo menos umas 3 vezes, né? Sempre com a mesma mulher, vai ter uma importância, porque no fundo vai ser o par romântico, é uma modelo, né, que aparece nos cartazes. E aqui, ó, você está sendo seguido. Ele encontra um policial aí no meio, então ele cria um suspense se o policial vai prender ou não enquanto ele está no carro. Mas então, ele vai trabalhar com essa paranoia do sujeito que está sendo perseguido pela polícia. Próximo. E aí ele vai investigar, quer dizer, ele sabe o endereço e o nome do sujeito que é o potencial sabotador. E ele vai atrás, né, ele viu o nome do sujeito na carta, e ele vai atrás do sabotador para provar a inocência dele. Da mesma maneira que no 39 degraus. No 39 degraus, o sujeito só tinha um endereço marcado no mapa no meio da Escócia. Aqui, ele só tem uma carta, né, o nome do cara na carta e o endereço que estava na carta. E ele vai partir, né, disso. Próximo. E aí ele vai encontrar, né, um dos vilões acima de qualquer suspeita. Um sujeito extremamente simpático, né, rico, milionário, uma fazenda, que tem uma netinha super graciosa, e ele trata muito bem a netinha, ele parece ser uma pessoa, né, extremamente simpática. E aí é revelado que ele encontrou o chefe desse esquema. Da mesma maneira que no 39 degraus. No 39 degraus ele vai visitar um determinado professor, ali, alguém extremamente respeitado naquela comunidade, e ele descobre que no caso é um homem sem dedo, né? Estava faltando um dedinho. Aqui ele vai descobrir, né, com a ajuda da menininha. E também, né,
a questão do rádio, dele estar sendo perseguido o tempo todo, o noticiário está chamando a atenção, né, que os policiais estão atrás dele. Um detalhe interessante para vocês prestarem atenção nesse rancho que ele vai chegar, né, nessa quarta etapa da jornada dele, que é o rancho que vai ser usado nos pássaros mais à frente. Né? É o mesmo rancho. Então, é uma coisa interessante, que vai ter o mesmo rancho que é usado nos pássaros. Próximo. Um personagem comum. Eu tinha esquecido de botar a foto dele, mas aí eu falei, não precisa. Né? Não vai ser necessário botar a foto dele, porque eu não vou revelar o motivo. Né? Mas ele encontra esse cara, esse personagem comum, e ele absurdamente acredita na inocência do nosso protagonista. Tem um detalhe interessante. Né? Uma das roteiristas desse filme é uma poetisa e escritora americana, Dorothy Parker, que foi contratada até para escrever, de repente, provavelmente esse texto, né, que é um texto literariamente melhor construído até do que o resto dos diálogos, provavelmente foi escrito por ela, e tem uma questão de uma mensagem numa época sombria em que, né, na Europa, o nazismo havia tomado a Europa continental inteira, quer dizer, já tinha invadido a França. Aparentemente, os exércitos do Hitler eram invencíveis, quer dizer, só tinha sobrado a Inglaterra, e a Inglaterra só estava sob pesado ataque de bombardeios. Né? Então, era o pior momento possível. E ele é um sujeito que tem um discurso extremamente descompassado, até deixa eu pensar, mas acho que tem, mesmo porque o Hitchcock não tem essa preocupação social, ele não é um cineasta engajado, né, do ponto de vista ideológico. Mas aqui tem um subtexto ali que eu acho interessante. Vocês vão notar, logo depois que ele encontra essa cabana ali no meio, quando ele chega todo molhado, vocês já vão detectar o sujeito. Faltou uma imagem antes, acho que eu esqueci de pôr. Que é o seguinte, antes disso, vocês vão prestar atenção também, porque ele está fugindo. Não, tá certo. Não esqueci. Na casa desse personagem comum, ele vai encontrar a sobrinha do personagem, que é a heroína, né, que é a moça dos cartazes, e né, ela vai, no início ela não acredita na história, ela não é tão generosa quanto o tio, mas é evidente que os dois vão acabar se acertando. Então, né, de novo aparece no momento, quando ele está com dúvida se ela vai entregar a polícia ou não, aparece o cartaz, né? A foto dela, ela é uma modelo. Então, na estrada, vira e mexe, nós vamos nos preparar com esses cartazes. Próximo. Nós temos aqui, né, num determinado momento que vai ser chave para ver se ela entrega ou não, se ela fica com ele, tem uma montagem alternada e tem um pequeno clímax. Lembra que eu já falei para vocês algumas vezes? Normalmente, quando você tem alguma sequência de clímax, né, que você tem uma intensidade dramática maior, algumas coisas são frequentes. Do ponto de vista de tempo, os planos ficam mais curtos, né, o intervalo dos planos diminui. Né? Do ponto de vista espacial, né? Do ponto de vista espacial, os planos vão ficando menores. Né? Aqui dá bem para perceber isso, porque é um momento em que eles param o carro, ele é um fugitivo, ele está preso com algemas, ela se afasta do carro e vai tentar pedir carona na estrada. E ele está tentando se livrar das algemas no carro,
no ventiladorzinho, né, no radiador ali do carro. E aí a questão se ele vai, né, se ela vai pegar a carona antes dele conseguir se libertar. Então preste atenção nessa coisa da montagem alternada, né, que eu acho que é bem interessante aqui. Eu acho que passou mesmo, esqueci de pôr, se aproveitar e contar. Antes de ele encontrar esse personagem, né, especial, ele foge da polícia, por isso que ele está algemado. E vocês vão notar que é muito semelhante ao que acontece no 39 degraus. Tem um momento no 39 degraus em que o mocinho está no carro e eles param em cima de uma ponte porque tem um monte de ovelhas, né, fechando o caminho. Não sei se vocês lembram disso. Aqui acontece algo semelhante. Eles param sobre uma ponte porque tem um engarrafamento ali, né? E aí ele aproveita a ponte para saltar e para pular, né, fugindo dos policiais. E ele recebe a ajuda do caminhoneiro. O caminhoneiro se mostra, né, mesmo sem ter nenhuma, né, razão para isso, o caminhoneiro o ajuda a escapar dos policiais. Eu esqueci de colocar esse textinho. Próximo. E mais uma vez os dois vão ter um estranho encontro com um circo, né? Lembra que eu já comentei com vocês a coisa do expressionismo alemão, né? Que tem essa ideia desse circo que visita as cidades com as aberrações do tal do Carnival. Tá nos primeiros filmes que nós vimos, o The Ring, que tem o Carnival. Aqui, né, também é esse circo, que tem as gêmeas siamesas, a mulher barbada aqui, o anão, e eles formam uma espécie de tribunal. Né? Esse conjunto de pessoas aparentemente que não servem como um padrão, né, aquilo que a gente imagina numa sociedade, né, são outsiders, eles fazem o julgamento né, desse sujeito que está sob perseguição, e é lógico que ele vai ser inocentado. De novo, né, dentro das figuras aparentemente menos privilegiadas, são pessoas que conseguem ver além da aparência. Próximo. Tem uma sequência bem interessante. E aí ele tem uma outra informação, porque da mesma maneira que no 39 degraus, ele vai de uma cidade para outra, tentando resolver o enigma, aqui também, ele vai se deslocando. E ele chega em Soda City. Soda City, eu só pensei, para vocês prestarem uma atenção, na sequência é bem visível isso, mas isso ocorre durante o filme todo, tá? Que é a questão das cenas externas e das cenas internas. Das cenas externas, né, aquele filme em locação, né, e aí outra semelhança com aquilo que nós vemos no 39 degraus. O 39 degraus, a ação se passa na Escócia, então tem cenas mostrando as grandes montanhas, os Highlands da Escócia. Aqui tem essa questão do deserto americano, e ele vai mostrar, né, as cenas da locação externas, mas só que também ele trabalha com as cenas no interior, ou seja, no estúdio. E ele vai mesclando as duas coisas. Então, na cena externa, o que acontece? Os atores não vão. Você vai alguém que parece com o ator, que tem o mesmo tamanho, o mesmo cabelo, né? São filmados de longe, né? E você, né, manda uma equipe, que não é o Hitchcock que vai, é outro, né, o grupo que vai lá filmar no deserto. Hitchcock jamais, o negócio dele, lembra que ele tomava 5 horas, ele tomava puxada assim, tinha essa, né? E filmam as imagens que precisam e filmam o fundo, porque aí é aquilo que eu falei para vocês do back projection, né? Depois ele começa, mostra, né, o casal, né, saindo do comboio, do circo, aí eles descem, aí no fundo é back projection. Eles estão caminhando dentro do estúdio
né? Então, e o final é back projection. Tem até uma sequência, tem uma cachoeirinha que é feita em estúdio, né? Esse filme parece que tem uns 50 locações diferentes feitas em estúdio, né? Essa daqui, então aqui, ó, isso daqui é estúdio. Depois, ó, mostram eles andando, né? Caminhando para essa cidade, e é uma cidade fantasma, que vai aparecer depois no filme que tem muito a ver com esse filme em particular. Esse eu vou mostrar só os trechos, que é o Intriga Internacional, né? O North by Northwest. E aí volta depois para eles o fundo é back projection. Então o tempo todo, né, quando você vê os atores, deve ser provavelmente back projection, né? E eles estão filmando no estúdio. Então é algo que existe o tempo todo. Aqui é bem perceptível isso. Próximo. E nessa cidade eles vão descobrindo, né, um novo alvo, né, dos sabotadores, que é destruir a represa Hoover. Né? E ele acaba se infiltrando dentro do grupo de sabotadores. Próximo. Ups! Esse entrou errado, esqueci de tirar. Esse é do filme passado, acontece. Mais um cartaz. É que às vezes eu uso o anterior para fazer e me acontecem essas coisas. Ele começa a suspeitar que talvez o destino dele, né, não seja, né, ele está correndo muito risco, né? Então é um cartaz do funeral e ele e a moça se separam. A moça começa a achar que ele é realmente um sabotador. Ele finge tão bem que a moça, né, começa a achar que ele é o próprio sabotador. Quando eles se reencontram em Nova York, vai para Nova York, da mesma maneira que no 39 degraus, o mocinho do 39 degraus vai para a Escócia e depois retorna para Londres. Aqui, né, eles passeiam pelo interior americano e depois caem em Nova York. E ele reencontra a moça. Né? Tem uma sequência em que ele começa a dar dica, porque a moça está achando que ele é o bandido mesmo, ele está falando, olha, precisamos escapar, essas pessoas que estão aqui, que são todos ricaços de Nova York, né? A elite nova-iorquina, são todos comprometidos com né, os sabotadores. Esses livros também são... Sim, não, são todos ficcionais, né? Bad Company, né? Má companhia. Então tem uma investigação no crime. Esses livros não existem. É lógico que aí está dentro daquele humorzinho em inglês. Então tem, ele fica, né, colocando no skate, não tem, né? E aí, esse é o bandido, né, que eu falei para vocês, que são aparentemente pessoas extremamente finas, bem-nascidas, educadas. Ele tem uma netinha que é fofa, ele adora a netinha. A senhora está dando uma festa beneficente, né? Então é a nata nova-iorquina que está dentro talvez dessa coisa da ideia da guerra, do quinta comuna, quer dizer, de você ter pessoas, né, pessoas que você não suspeita, pessoas extremamente, você, né, tem um apreço enorme da sociedade, identifica aquelas pessoas como pilares da sociedade, que na realidade são traidores, que é o caso dessas figuras aqui, são traidores. Próximo. Aqui uma sequência interessante, né? Eles são separados, os protagonistas novamente, e ele vai escapar. Nós já vimos isso em outros filmes, né? Então, mas, de novo, vamos notar como o Hitchcock é extremamente didático, né? Ele começa, ele mostra ao longe, no plano mais aberto, um sprinkler, né? Para você identificar, né, se tem fumaça ou não, ou incêndio. Mostra ele olhando
né? Corta de novo com a visão mais próxima, e aí ele olha para o fósforo. Então, né? Com essa construção, ele já conta para o espectador qual é o procedimento do herói. Próximo. E do outro lado, a mocinha também vai tentar escapar. Ela está num prédio muito alto e ela vai lançar um bilhete, que ela faz com batom, e cria um suspense para isso, porque quando ela joga o bilhete, dizendo que ela está presa, e ela vai ficar acendendo e apagando a luz, para as pessoas identificarem, né, em que andar ela está presa. Quando ela solta o papel não cai diretamente na rua, cai numa janela. Aí você fica pensando, será que a pessoa que está naquela sala ali vai ver o bilhete ou não? O que vai acontecer? Então ele cria um suspense e ela também acaba escapando. Mais um. Aqui, ele descobre que provavelmente o próximo passo, o próximo alvo dessa gangue de sabotadores é afundar um navio que vai ser lançado em Nova York. E ao caminhar até o pier, né, até o porto, ele reencontra o sujeito responsável pela primeira parte da sabotagem, né? O cara que, de certa forma, desencadeou toda a história. E aí preste atenção como ele trabalha com movimento de câmera, né? E ele faz isso o tempo todo, né? Quando você quer chamar a atenção a respeito de algum vilão ou algum personagem importante, ele aproxima a câmera vai em direção ao sujeito, né? Que é o que acontece aqui. Na primeira vez que a gente vê, né, a gente reencontra o sabotador da primeira sequência do filme. E que a grande questão é se ele vai apertar ou não o botão para explodir o navio. E lógico, ele acaba conseguindo, o navio explode. E tem um recurso visual extremamente interessante para mostrar a explosão, né? Ele filma rapidamente vários personagens de cima para baixo, dando a sensação de que essas pessoas foram lançadas para cima. Então, é uma sequência visualmente extremamente interessante. Estilo um plonge, o enquadramento? Não é. O plonge é quando você filma... São traveling. Isso. Isso. O plonge é quando você filma de cima para baixo. Quer dizer, eu ponho a câmera assim e filmo dessa maneira. Aqui é diferente, né? É tipo, eu não estou filmando assim, não. Eu estou com a câmera assim e eu faço isso. Só que rapidinho. Então, ele faz uma sequência, é muito rápido, né? Então, se dá uma escala, você perde isso daqui. Mas é um efeito extremamente interessante, né? Então, no momento que ele vai e por casa, cai ali. Aí ele começa a perseguir, né, essa figura, né, desse primeiro sabotador, e eles acabam caindo no Radio City, né, em Nova York, que tem um cinema, e vai ter uma sequência de cinema, meio metalinguística. Por quê? É uma sequência muito interessante. Tem duas coisas que eu queria que vocês prestassem atenção. Primeiro, quando o bandido, né, o primeiro sabotador, chega na sala de exibição, tem uma construção espacial, né, que se faz através do olhar do personagem. Porque ele chega, para aqui, aí ele olha para a esquerda, corta, você mostra o que está à esquerda dele. Olha para a direita, aí ele vê policiais chegando. Aí ele olha para a direita, né, que está à direita dele, vê policiais chegando. Olha para frente, vê outra coisa, e aí você sabe mais ou menos como é aquele espaço. Mais para frente, quando nós formos ver O Homem que Sabia Demais, essa construção é extremamente mais bem feita e mais perceptível, né? Mas ela já aparece aqui, né? Então essa é a primeira coisa que é interessante quando o sujeito entra dentro do cinema.
E aí, no decorrer dessa sequência, que é algo também para ser, vocês estarem atentos, é que o filme que está passando ali dentro tem uma sequência de tiroteio. Então, começa a ter um tiroteio real na sala e um tiroteio no cinema. Porque no filme, as coisas se misturam. Né? Então, tem um determinado momento em que as pessoas não percebem que o tiroteio é real, porque elas estão assistindo um filme. Então, sonoramente, é uma sequência extremamente interessante de ser observada. Próximo. Também, né, o bandido consegue escapar pela confusão que acontece no cinema. E ele tem um plano que é muito interessante, que está dentro do táxi. Ele olha para a direita e vê um navio, né, tombado. Detalhe. Na época que eles estavam filmando, aconteceu um acidente com um navio de passageiros em Nova York, que teve um incêndio, né? Teoricamente não tem nada a ver com sabotagem, mas não se sabe ao certo, porque era um navio que depois ia ser usado para transportar tropas para a Inglaterra, e que foi realmente afundado. Quer dizer, sofreu... Oficialmente não foi um atentado, não foi uma sabotagem, mas teve um incêndio misterioso nas docas e ele alertou. E o Hitchcock, quando sabe disso, manda uma equipe para filmar o máximo que eles podem desse acontecimento. Né? E ele joga no filme. Né? Até ele teve uma certa dificuldade, a Marinha tentou meio evitar que ele usasse esse material para, de certa forma, não... revelar segredos. Oi? Revelar segredos. Não é nem segredo, é mais de você mostrar que a segurança foi falha. Geralmente não está muito dessas coisas, assim, ser primeiro. A Marinha, olha, aquilo aí que eles falaram que é um acidente, ele está dizendo que é um... Ele nem disse o nome do navio, é até diferente. Mas, olha, teoria da conspiração, o jeito podia achar que realmente foi uma sabotagem, né? Mas isso é bem interessante. É uma cena documental dentro do filme. Dentro do filme. É um documental. Está filmando algo que aconteceu. Então ele usa isso. E depois, bom, eu vou comentar no finalzinho, eu quero passar um material extra, que é bem legal quando for comentado a respeito disso. Próximo. E um final grandioso. Nós já falamos que em vários outros filmes, ele vai num determinado local, no Museu Britânico, ou numa grande Opera House, aqui ele vai encerrar na Estátua da Liberdade. No Intriga Internacional, que é o outro filme, né, que tem um diálogo com esse filme, o encerramento é no Monte Rushmore. Aqui é na Estátua da Liberdade, e tem um significado enorme quando a gente sabe que a Europa está em guerra, essa questão dos regimes totalitários e da democracia, e a França está ocupada, então tem todo um significado interessante aí por trás. Próximo. E tecnicamente tem algo que vocês têm que prestar muito atenção, que é muito legal. Né? Quando ele fez isso, as pessoas não tinham ideia de como ele tinha feito. Hoje é tão fácil com a coisa da tela verde. Né? Chroma key. Você pode compor os layers no digital, mas na época preto e branco isso não era fácil de ser feito. No conflito final, que é em cima da Torre da Anel, só que isso daí é criado em estúdio, tá? A mão da Estátua da Liberdade de tamanho real. Tem uma queda, né? E aí o sujeito cai de verdade mesmo, o dublê cai de verdade, quer dizer, ele consegue segurar ali, é muito bom. Vamos pro próximo.
E o mocinho tenta salvar o bandido. Mas daí o suspense está na roupa, na manga, né, do bandido que vai se desfazendo. Né? E aí tem a próxima, a queda. Essa sequência, tecnicamente, na época, era muito difícil de ser feita. Vocês vão ver que visualmente... Hoje, às vezes a gente não se toca disso, porque hoje isso, sei lá, o cara no PC consegue fazer algo do gênero. Mas existe uma dificuldade técnica com o que era disponível na época. Então consegue, né, fazer com que o sujeito caia e você vê o rosto do ator. Próximo. E é isso. Então, em relação, né, hoje, eu gostaria, se desse tempo, espero ver, o filme é meio longo, ele tem 1h e 48 minutos. Mas depois tem um documentário de 35 minutos, muito bom, que se der tempo, talvez eu passo para vocês, a respeito do filme, com uma série de depoimentos, principalmente do bandido do filme, que se tornou amigo do Hitchcock, que fala um pouco de como era o processo do Hitchcock de trabalhar. Eu te mandei uma mensagem que eu ia te encontrar lá na redação, eu não respondi. Por que eu não me respondendo? O documentário está nele também, mas daí depois eu dou um toque. Então, eu acho que é isso. Se vocês conseguirem lembrar, acho que é interessante tentar fazer a referência com 39 degraus. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade em casa, assistir o 39 degraus depois desse filme, vocês vão ver que as semelhanças são interessantes. E mais, eu acho que tem uma coisa que é legal. Quer dizer, fala, puxa vida, mas o sujeito está se copiando, talvez ele está se aperfeiçoando. Talvez, eu acho que a ideia, nesse sentido, é que ele vai aproveitando de soluções que ele já fez anteriormente, que se provaram eficientes, interessantes, e volta a aplicá-las novamente, né? Às vezes em contextos semelhantes, tentando aprimorar. Nesse filme, ainda algumas coisas parecem muito soltas, no sentido de que é meio difícil de esperar de aceitar certos comportamentos da parte dos personagens, quer dizer, eles parecem às vezes agir de uma maneira que não muito crível. Mas, de novo, quer dizer, tem uma, de certa forma, uma crítica nesse aspecto. Em geral, as pessoas mais humildes conseguem ver além da superfície, e conseguem perceber a inocência, enquanto os mais abastados, na realidade, eles estão almejando outras coisas e têm uma agenda bem diferente da do homem comum. É uma coisa interessante de ser visto no filme. Vocês vão notar, né, a semelhança do 39 degraus, e que acontece também no Intriga Internacional, que é um filme posterior, essa coisa do inocente que encontra uma mulher no meio do processo de provar sua inocência. Essa mulher no início não acredita nele, tenta entregá-lo, só que no decorrer, né, da aventura eles acabam se apaixonando. É outra estrutura também que se repete. Bom, alguma questão antes de nós começarmos? Já está achando, não está achando bom para mim? O Celso, ele chegou a dirigir alguma coisa ou só produziu? Só produziu. De certa forma, tinha controle de tudo sem ter dor de cabeça. Né? Eu tinha dor de cabeça de tudo. Então, você não vai achar um filme dirigido por Celso. Mas o vento levou dele.
E outros filmes também feitos na época. Então ele tem vários filmes. Né? Por exemplo, um cara que trabalhava com o Celso, que é o Val Elton, que é um produtor famoso, é o cara da Maldição da Marca da Pantera, daquele filme. O Val Elton é um cara que o Celso contratava para ler roteiros e falava: esse roteiro dá um bom filme, esse roteiro não dá um bom filme. Então ele fazia uma primeira. Então o produtor, dentro dessa máquina hollywoodiana, tinha uma função importantíssima. Ok? Vamos lá, então, seguir com o. And hearing the scream was the fun. Well, one day, it's just like a kid in a toy shop. I was up in Fantasyland. It was just so great. And to see myself on the outside of Radio City, where it opened, they had these great things on the wall of the exterior of the theater where they took photographs from the film. And there I am with a gun, you know, so I used to take actor friends along here, and we'd like to take a walk, and we'd walk. And I'd always come by, I'd say, oh, look, the guy for Flabbergasted. Vilão é muito simpático, né? In the course of making that, I'm proud to say that Scott and I were good friends. And subsequently he cast me in Spellbound. Then in 1957, he had been put in the television business by MCA. And he was the star of the show. He was on every week. And isso é uma coisa que nós vamos até, talvez, tentar ver um pouquinho mais pra frente, que é essa fase que ele começou a trabalhar na televisão, que dentro dos Estados Unidos era visto com um certo preconceito. Quer dizer, hoje, trabalhar na HBO é tão o mais prestigioso que fazer um filme. Mas na época, ir para a televisão era considerado uma coisa final de carreira. Quer dizer, ele teve essa ousadia de investir na televisão. There would be a kind of twinkle in his eye. That's what he saw. And if you could produce that twinkle in his eye in New York, when Hitchcock developed his story, which he developed initially with others wrote it, he was very much influenced by himself. Lembra o 39 que nós vimos, né? Really big hit, which was the 39. Aliás, ele queria que esse sujeito fosse o principal do filme. Mistakenly thinks of it as a guilty man, and therefore has to flee. And the picture takes the form of the various places he is fleeing to, until finally he achieves justice. The favorite Hitchcock structure in that there was a very strong resemblance in its structure to the 39 Steps, with the handcuff and of course the perennial blonde, which became a trademark of all Hitchcock. Now I feel better. Hitchcock believed the hero should be dark. That is to say, like Cary Grant or Robert Gilnack, or Jimmy Stewart, and the heroine should be blonde. Rich Kelly and the Carol. He believed that this is the best way to tell a story. The hero and heroine have to look like that. He repeated these things with variation all through his work. Just go show you what a little blonde can do to hold up national defense. Desculpe ter passado um pouquinho, mas eu achei que esse documentário era muito legal. Eu achava que vale a pena ver.
alguém que aproveitaram no final, os diretores, fazer um comentário, uma impressão. Quem chegou a ver o 39 degraus, notou a semelhança? Espero que quem não viu, ou quem viu, tenha interesse, de repente, de rever o filme. Dois são muito semelhantes mesmo em termos de estrutura, né? O que indica um processo de aprendizado, quer dizer, você vai revisitando temas, revisitando estruturas, revisitando técnicas, dispositivos que você já utilizou antes, que funcionaram, né? Então, eu acho que isso dá para perceber em relação à carreira dele, né? E nos outros filmes, vocês vão ver vários referenciam esse filme também. Alguma questão? Das soluções técnicas que ele arranjou para queda, impressionante o fato de ele fazer a câmera subir. Não tinha pensado isso nunca. E essa coisa da cadeira, por exemplo, no Psicose também, que é uma sequência famosa no Psicose, que o detetive leva uma facada no rosto e ele cai numa escada, e numa cadeira também. Então, muito boa, solução simples. Simples, né? Coisa... A história do movimento é relativo, quer dizer, exatamente. o sujeito pode ficar parado, a câmera se movimenta. E aí dá a sensação de queda quando eu coloco fundo. Né? E o som. A questão que falou da edição, achei que o próprio ator que fez foi muito humilde, falando, olha, eu não fiz nada, eu só olhei pro lado. Tipo, não teve atuação aí, olha pro lado, eu olhei. Eu vou ver. Se der, é que hoje eu sabia que estava complicado, porque esse filme é longo, esse documentário também era. Mas eu preciso trazer um exemplo do que eles chamam do efeito Kuleshov. O Kuleshov foi um cineasta, pesquisador, um professor russo, que foi professor do Eisenstein, e ele falava que a montagem é tão poderosa que o experimento do Kuleshov era mais ou menos isso. Ele pegava o ator e falava para o ator, olha, faça o rosto neutro. Neutro. Não expressa emoção alguma. Aí depois, aí ele fazia uma montagem. Tipo, ele pegava o rosto do ator, neutro, e mostrava um prato de comida. E um plano do prato de comida depois. Aí, num outro filme, ele pegava esse rosto do ator neutro e botava uma criança sorrindo. E num terceiro, pegava o rosto do ator e botava uma pessoa no caixão. E mostrava para as pessoas. E aí as pessoas, de repente, assistindo, e falavam, nossa, como esse ator é ótimo expressando a tristeza ao ver alguém morto, ou expressando a felicidade diante de uma criança toda contente, ou olha como ele mostra que ele está faminto, e o rosto do ator é o mesmo. Então, depois eu trago para vocês um filmezinho que tem esse efeito Kuleshov feito mais modernamente, né? E é impressionante, quer dizer, o poder da montagem. Nós, no fundo, nós construímos o filme, quer dizer, a maneira como as coisas são, os planos são associados, cria o efeito desejado, né? Mesmo o ator, de repente, não estando consciente daquilo. É lógico que isso funciona muito, alguém sabe, tem uma consciência muito forte de todo o processo de montagem, né? Então talvez por isso que ele seja famoso por dar pouco suporte aos atores. Eu acho que ele escolhia bem os atores, e uma das frustrações em relação a esse filme é que ele tinha uma lista de possíveis atores e ele não conseguiu nenhum deles. O que de certa forma me deixou um pouco frustrado em relação a isso. Esse filme é um filme noir? É um filme B, quer dizer, é um filme... Então, esse filme era um daqueles filmes que eram passados em matinê. Assim, que não... pague um, assista dois. Do ponto de vista de bilheteria, foi bem o filme, considerando que é um filme B. Considerando a bilheteria do ano, não foi tão bem. Quer dizer, foi parece que a 69ª bilheteria do ano de 42. Então, outros fizeram muito mais lucro, mas como filme B, isso saiu muito bem. E ele vai fazer mais um filme para Universal. E o que, aliás, nós vamos ver na semana que vem, que é, dizem, o filme preferido do Hitchcock, que é A Sombra de uma Dúvida. Que é um filme muito interessante e tem a ver com o que
com o que nós já vimos em outros filmes anteriores. Quer dizer, você ter dúvidas se um parente que você gosta muito é um assassino ou não. Então, é um filme bem legal da semana. Esse, ok? Vocês já tinham visto esse filme? Não. Não. Acharam ok? Passou? Foi desapontador? Foi estimulante? Bem legal, mas tem umas partes que resolve muito rápido e a gente fica meio no vácuo até entender o que aconteceu, né? Mas o filme é legal. Ele tem umas lacunas, né? A parte que a menina manda o bilhete, aí assim, não mostra a polícia libertando ela e prendendo os caras. E de repente eles já estão correndo atrás do último vilão. Resolveu ali toda a trama gigantesca de conspiração contra o país. Isso ele assim, mostra, e aí de repente tem aqueles longos trechos em que ele fica ali com aquele discurso. Isso. Pela democracia. Mas a gente tem que pensar nessa questão histórica. Em 1942 o mundo está pegando fogo. Ele estava mais preocupado com o discurso, né? E ele é um cidadão britânico que não pode voltar para a Inglaterra, porque nem... Você vai pegar um navio, você pode ser torpedeado no meio do caminho. A própria votação do pessoal do circo, né? Que ele fala, não, somos uma democracia. Aí o anão faz um discurso, seu fascista, já tira ele. O discurso naquela época devia ser... Porque a gente às vezes não lembra, ele estava lá em 1948, apesar que existia forças muito poderosas que defendiam a neutralidade dos Estados Unidos em relação à guerra. Se o Japão não tivesse bombardeado Pearl Harbor, talvez os Estados Unidos não tivessem entrado na guerra, e a gente não sabe que talvez conseguiria, que talvez teria acontecido. Tem um filme que é muito interessante que parte desse princípio. Que é com Rutger Hauer até. Eu assisti. Que é um filme que... O que teria acontecido se os Estados Unidos não entrassem na guerra? Então ele mostra o seguinte, a Alemanha ganhou a guerra. Então toda a Europa é alemã. E parte da África. Isso, a Inglaterra sobreviveu, mas está lá isolada, os Estados Unidos não entrou na guerra. E existe um grande segredo que um repórter alemão começa a pesquisar e ir atrás. E o grande segredo é os campos de concentração. Ninguém havia descoberto que existiam os campos de concentração. A Alemanha ganha guerras com os campos de concentração. Ninguém sabe. Hitler já morreu, mas todo mundo comemora Hitler. Então tem esse bem legal. Interessante essa história. Isso aí. Então, semana que vem nos encontramos. Então, obrigado pela presença de vocês nessa noite chuvosa. E o filme da semana que vem é muito bom. Talvez vocês vão ver que... Se a gente fosse fazer talvez uma sessão com... Os dois, nem todos, só com menos filmes do Hitchcock, certamente o filme da semana que vem estaria lá.